Bom dia, a entrevista coletiva hoje é comigo e eu vou conversar com o neurocirurgião Anderson Matos para falar do Proesco. Entrevista coletiva tá no ar. Bom dia, doutor Anderson, seja muito bem-vindo à entrevista coletiva. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que a gente gosta bastante. Primeiro, vamos apresentar o senhor para quem está nos assistindo. Quem é o neurocirurgião Anderson Matos? O Anderson Matos é nascido aqui mesmo, em Natal. Fui criado aqui nessa cidade maravilhosa que eu tanto amo e fiz questão de voltar depois de ter feito minha especialização fora. Fiz a graduação médica na UFRN, saí para fazer neurocirurgia em São Paulo, minha subespecialização em escoliose infantil no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e retornei em 2020, onde a gente começou a nossa caminhada em busca de projetos, que um deles é o Proesco. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. O que é o Proesco? O Proesco, na verdade, assim, hoje ele é um projeto, de fato, uma associação que visa e se preocupa com o paciente e a família com escoliose. Então, independente de ser um paciente que precise só de um acompanhamento médico, que precise de fisioterapia, colete ou até cirurgia, ele cuida do paciente com escoliose de maneira global. Então, ele abraça o paciente e a sua família. Para quem está em casa entender um pouquinho melhor, o que é de fato a escoliose? Me parece que existem graus, é isso? Isso. A escoliose está dentro da classificação das doenças da coluna chamada de deformidades. É uma deformidade da coluna em que a coluna ela se desvia do seu eixo lateralmente e faz uma rotação, como se fosse uma torção. Se você imaginar o punho de uma rede, quando você torce o punho da rede, a escoliose é justamente isso que acontece com a coluna. E para se denominar escoliose, essa angulação desse desvio, ela tem que ter mais do que 10 graus. O que é que uma pessoa que tem escoliose sente? Normalmente a escoliose ela é assintomática. Quando a gente começa a falar muito sobre escoliose, a escoliose mais comum é a escoliose idiopática do adolescente. A gente tem outros tipos de escoliose. Tem a escoliose congênita, a escoliose neuromuscular, que vem de crianças com paralisia cerebral, distrofias musculares, doenças genéticas e as escolioses sindrômicas. Mas no dia a dia, quando se fala muito em escoliose, o diagnóstico mais comum, 80% das escolioses, são as escolioses idiopáticas do adolescente. São provocadas por uma falta de postura ou não tem nenhuma relação? Não, a postura não tem nenhuma relação com a origem da escoliose nem com o agravamento do problema. O nome idiopática na medicina quer dizer que a gente não sabe exatamente a causa, mas os estudos mais recentes apontam que deve ter alguma relação genética por trás, para que essa criança ou adolescente venha desenvolver a deformidade da coluna. O Proesco vai ter uma ação nesta quinta, sexta e sábado. Que ação E domingo. Que ação é essa? Então, foi uma ação idealizada desde 2023, quando eu comecei a escrever, de fato, como seria o tratamento desses pacientes, por causa de uma problemática que já existe há alguns anos no estado do Rio Grande do Norte, de pacientes que não tinham a oportunidade de realizar a cirurgia pelo SUS. E aí, quando retornamos em 2020, começamos a realizar as cirurgias, mas a gente via que tinha uma necessidade maior de abraçar esses pacientes. Então, foi pensado numa ação filantrópica onde a gente poderia reunir diversos profissionais de todas as áreas que necessitam o paciente com escoliose, com colegas cirurgiões de outros estados, para, em 3, 4 dias, escolher alguns pacientes dessa fila, que hoje está em torno de 60 ou 70 pacientes, e nesses dias fazer a resolução do problema, o tratamento da deformidade. Quantas pessoas vocês imaginam atender nesses dias? A primeira edição do Proesco, teve uma ação
com 6 pacientes. 6 pacientes foram operados em abril do ano passado e esse ano a gente conseguiu, né, com a iniciativa privada, incentivo e apoio, né, adicionar mais uma cirurgia. Então, vamos beneficiar mais 7 pacientes e famílias nessa segunda edição. São, pelo que me parece, são cirurgias demoradas, cirurgias complexas. Isso, são cirurgias complexas, né, onde a gente vai mexer em grande parte da estrutura da coluna, em que muitas vezes se mexe também na bacia do paciente, né, para poder realinhar, vamos dizer assim, o tronco de um paciente que está totalmente desequilibrado do ponto de vista biomecânico. Então, são cirurgias que a gente precisa mexer em estruturas ósseas, ligamentares, né, e colocar parafusos, hastes, né, cirurgias que têm um sangramento, né, um pouco maior do que comparado a outras cirurgias ortopédicas, algumas vezes necessitando até de transfusão. Então, são cirurgias que têm uma duração média aí de 5 a 6 horas. Puxa, quantos profissionais normalmente e que profissionais terminam envolvidos na ação? Bastantes profissionais, né? Só no centro cirúrgico, na sala cirúrgica, a gente necessita de 3 cirurgiões, um cirurgião principal, 2 auxiliares. Precisamos do anestesista, de um neurofisiologista, que é aquele neurologista especialista em neurofisiologia. Ele vai estar durante todo o tempo do tempo cirúrgico, do procedimento, monitorando os nervos, né, e a medula, porque é um procedimento que, como a gente mexe na coluna, querendo ou não, tem um certo risco de causar alguma lesão, danificar algum nervo e o paciente poder ficar, né, com dificuldade de andar, de mexer uma perna. Então, o neurofisiologista é um profissional muito importante. Existem os circulantes de sala, né, o enfermeiro do centro cirúrgico que organiza a sala, os horários cirúrgicos para que tudo ocorra, né, conforme o planejado, instrumentadores, né, equipe da CME, que é da Central de Material, né, esterilizado, né, para que venham as caixas com material tudo certinho, sem contaminação. Enfim, é uma equipe muito grande. É muita gente. É muita gente. Esses pacientes, pelo que o senhor está me dizendo, já foram pré-selecionados. Isso. E também eu entendi que existe uma demanda muito reprimida no Estado? Existe, né? Até pelo histórico de antes não ter um tratamento, né, um serviço de referência no SUS, todos os pacientes acabavam sendo judicializados, né, para poder adquirir essas cirurgias, né? Então, hoje a gente estima que tenham 60, 70 pacientes aguardando a cirurgia. Qual foi o caso mais dramático com o qual o senhor se deparou de escoliose? Existem alguns, né, cirurgias bem difíceis, né, com curvas acima de 100, 120 graus. Puxa. Mas eu digo que mais recentemente a gente tratou um garoto de 18, 19 anos que tem uma doença chamada neurofibromatose, né, uma doença genética que pode afetar, né, outras partes do corpo, inclusive o sistema nervoso central, o cérebro, com tumores, nódulos na pele, e uma das manifestações é a deformidade na coluna. Além da escoliose, esse adolescente fez uma cifose, que é aquela famosa giba, corcunda, né? Muitos vão conhecer um famoso personagem aí chamado de Corcunda de Notre Dame. Então, ele, além da escoliose, que é o desvio lateral com a rotação, o giro, ele tinha uma cifose. A doença avançou, né, de uma maneira tão dramática, né, e até pelo fato de ele não ter conseguido o tratamento em tempo hábil, ele ficou paraplégico e a gente operou ele paraplégico. Conseguimos corrigir ele 70%, 80% da deformidade dele e ele agora já recuperou 90% da movimentação das pernas, já está andando, né, com uma certa ajuda de órteses, mas já está caminhando. Então, existe uma idade, doutor, onde é ideal a pessoa ser submetida a esse tipo de cirurgia? Existe a idade ideal quando o paciente para de crescer, porque a escoliose está muito relacionada com o crescimento. Tanto é que a gente alerta muitos pais, né, em consulta, que quando a criança ainda é muito pequena, por volta de 8, 9 anos, e já tem uma escoliose considerável, por volta de 20, 30 graus, que já tem indicação de colete, que em algum momento, principalmente no estirão do crescimento, né, nas meninas, um marco, né, importante para determinar o estirão do crescimento é a menarca, né, que é a primeira menstruação. É quando elas se esticam mais rápido, elas crescem mais rápido.
E os meninos ali por volta de 14 ou 15 anos. Então, nessa fase, a escoliose está muito ligada a esse estirão do crescimento. Essa escoliose, ela piora mais rápido. Então, quanto antes você operar esse paciente, obviamente melhor. Mas se você puder esperar, retardar até passar a fase do estirão, desde que essa escoliose também não atinja graus elevados que dificultem a cirurgia, tornem a cirurgia mais complexa, né? Então, a gente acaba segurando um pouco mais. Mas se a gente for dar uma resposta ideal, é o mais maduro possível da parte esquelética, desde que a curva não seja tão acentuada. Os pais, que tipo de profissional os pais devem procurar para fazer esse acompanhamento? Eu digo que profissionais experientes na área de deformidade da coluna, seja o fisioterapeuta, seja o médico, né, que pode ser tanto um ortopedista especialista em coluna ou um neurocirurgião especialista de coluna, mas que esse tratamento ele seja multidisciplinar. Não fique só com o médico, não fique só com o fisioterapeuta. É bom ter um especialista de cada área para poder fazer esse acompanhamento devido. E um ortesista, porque em algum momento, né, essa criança ou adolescente pode precisar de um colete, e o colete tem a função principal de tentar segurar esta curva. Muitos pais me perguntam, doutor, eu vou colocar um colete no meu filho, ele tem 30 graus, ele vai voltar a ter uma coluna retinha, vai corrigir essa escoliose? Eu digo, não, os estudos mostram que o objetivo principal do colete é frear o processo de piora, né? Tentar segurar essa curva para que esse adolescente, quando chegue na maturidade esquelética de um adulto, continue com esse mesmo grau de escoliose. Porque se ele tiver 30, 35 graus, isso não vai ter um impacto negativo na vida dele. O preocupante seria acima de quantos graus? Porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho, um grauzinho de escoliose ou não? Tem colunas realmente bem perfeitinhas. Perfeito, eu digo que só Deus na natureza, né? A gente sempre tem alguma assimetria no nosso corpo. Então, escoliose também não posso dizer que todo mundo tem, porque a definição é acima de 10 graus com a rotação. Mas algum desvio lateral, né? Acredito que 70%, 80% da população tem. Doutor Anderson, a gente já está se encaminhando aí para o final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor dissesse para as pessoas que queiram saber mais sobre o Proesco, onde procurar, deixe os seus contatos também. Bom, então o Proesco, né, pode ser bem representado nas minhas redes sociais, mas tem a sua página própria, né? Eu tenho bastante informação no meu Instagram, que é o dr.andersonmatos.coluna, e o projeto Escoliose tem o projeto.proesco. A gente sempre está falando sobre escoliose. Não existe uma prevenção, mas existe uma detecção precoce, né? Aquela criança adolescente que às vezes tem um ombro um pouco mais alto do que o outro, uma bacia um pouco mais desnivelada, de costas, quando você puder ver o seu filho, a sua filha, né? A escápula, né? Que muitos chamam de a pá, a omoplata, às vezes é um pouco assimétrica, um pouco mais alta, que a gente chama de giba, né? Notou isso, procure um profissional especialista na área de deformidades da coluna, que conheça escoliose infantil, escoliose do adolescente, e a gente sempre vai estar disponível para tirar as dúvidas, tanto no Instagram, nas redes sociais, né, em consultórios, né, eu atendo pelo SUS, no Hospital Memorial, no Hospital Rio Grande, e tem o consultório também da equipe Neuron, que fica no Harmony Center aqui em Natal. Muito obrigada. Eu conversei com o doutor Anderson Matos, que é neurocirurgião idealizador do projeto Proesco, que ocorre a partir de hoje e durante todo o final de semana. Eu fico por aqui com a entrevista coletiva e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Lembrando, se você perdeu algum programa, é só ir lá no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau.